Oi, Elizabeth. Oi, Lerico. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos por mais um dia aí dos nossos casos. Toda vez que eu falo oi, pessoal, tudo bem, parece que eu fico esperando a resposta, né? Não tem resposta. Vamos conversar sobre algumas dúvidas que os clientes, que os clientes têm, né? Constantemente a gente recebe as mesmas perguntas, então a gente vai gravar um vídeo tirando algumas dúvidas. Sim. A gente vai falar um pouquinho de quais são as perguntas, mas o que eu percebo é que as pessoas fazem muito o inverso, né? Na verdade, eles perguntam coisas que seriam uma etapa mais para frente, né? Que eu vejo que as pessoas vão pôr, nós estamos no final de ano agora, né? Estamos em novembro. As pessoas, por exemplo, que querem adquirir um apartamento, seja para esse ano ou para o final desse ano, né? Final de dezembro até o início do ano que vem, ou no decorrer do ano que vem, ela já teria que estar fazendo um planejamento, mas na parte financeira primeiro, né? E a gente geralmente começa no inverso, no imóvel primeiro, né? As pessoas começam pela pesquisa do imóvel primeiro. E aí começa a fazer um monte de perguntas que é uma etapa bem para frente. Você também tem essa percepção, assim, de que eles fazem o inverso? Sim, que o cliente ele quer escolher um imóvel sem saber se ele tem condições de adquirir aquele imóvel, se ele tem condições de pagar. É como se eu estivesse dentro de um shopping e eu quisesse um sapato e não quisesse saber o preço de nenhum sapato. Não, acho que é o contrário. Eu quero até saber o preço, mas eu não sei quanto que eu tenho no banco ou quanto que eu tenho de limite de cartão de crédito, então eu vou escolher um sapato do meu gosto, independente do valor que ele custe, mas eu não sei quanto que eu tenho no banco de dinheiro e eu não sei quanto que eu tenho no meu limite de cartão de crédito. Tá, e você está falando de um bem, né, de um valor, digamos assim, comparando com o imóvel, bem simbólico, né? Que é um sapato, vamos pôr, uma qualidade boa aí que atende à necessidade da função dele. Vamos pôr, R$200 você consegue comprar perfeitamente. Sapatos de todos os valores, não sei para ver o valor de sapato. Mas enfim, não importa. Não, mas eu falo assim, só para você entender que um sapato, um valor bem menos expressivo em relação ao imóvel, você tem que ter uma noção do que você realmente pode pagar no sapato, né? Primeiro, para depois pesquisar o sapato, porque tem de vários valores, né? Sim. Peguei como exemplo R$200, mas tem N. O céu é o limite, né? Pro valor do sapato. Imagina um imóvel que, vamos pôr, é um valor em relação aos R$200 do sapato, que eu peguei como exemplo, o valor do imóvel é bem mais expressivo, representa muito mais da parte financeira, né, de uma pessoa do que comprar um sapato, né? Sim. Eu percebo que é muito assim mesmo. O cliente ele quer escolher o apartamento, quer escolher a localização, quer escolher o tamanho, quer saber se tem vaga ou se não tem vaga. Ele quer escolher o apartamento antes de passar pelo processo de saber quanto que ele tem de aprovação de financiamento. Por isso que muitas vezes, quando o cliente me questiona várias características do imóvel, ele quer saber muitos detalhes, obviamente que de modo geral a gente vai passar as informações dos imóveis, né? Mas quando ele está entrando em muitos detalhes, eu pergunto se ele vai comprar com recursos próprios, se ele vai pagar à vista. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que o cliente não precisa de financiamento porque ele não está preocupado com essa parte do financiamento. É como se ele já tivesse feito o seu planejamento financeiro, tivesse reservado um dinheiro para aquela finalidade, né, comprar um imóvel, e só estava realmente pesquisando o imóvel. Escolhendo o imóvel. Estava de fato escolhendo. E na verdade, quando eu faço essa pergunta, mas você vai pagar com recursos próprios? Não. Você já fez uma avaliação para saber? Não, aí eu pergunto, não pergunto da avaliação, eu pergunto, você sabe quanto que o banco te empresta? Aí a pessoa fala, não. Aí eu tento já falar exatamente isso que a gente está conversando. E é muito comum também, às vezes, nessa pergunta de você sabe o quanto o banco te empresta, falar, eu fiz uma simulação no meu aplicativo ou no site e eu consegui X de valor de financiamento. Só que essa simulação, ela não te traz valores exatos, reais, né? Porque na simulação você não coloca todos os seus dados. Muitas vezes assim, não tem nem como, mesmo que por mais que fosse
uma planilha super inteligente, uma inteligência, se você não entrega todos os seus documentos, não tem como calcular um valor exato. Teve uma cliente essa semana que é exatamente isso. Então, talvez, isso que a gente está conversando, seja a própria resposta da nossa pergunta. Assim, por que o cliente está escolhendo o apartamento sem saber quanto que ele tem de limite de crédito, de financiamento imobiliário? Talvez seja por conta da simulação que ele fez em algum site qualquer. É como se ele estivesse mal orientado, né? Ele acha que o fato de ele fizer uma simulação e ter aqueles valores lá, que isso eu estou falando de site, mas é muito comum hoje os aplicativos do banco mesmo, né? É verdade, é verdade. Independente do banco, se é privado ou não, ele já te disponibiliza essa opção de você fazer uma simulação de financiamento imobiliário, né? Sim. E aí lá vai vir baseado em dados que você vai inserir aleatório, porque você vai colocar lá geralmente valor de renda, data de nascimento, o prazo, a parcela que você quer pagar, o valor do imóvel que você quer comprar, depende de cada aplicativo. Mas o padrão é isso: data de nascimento, o valor. A idade, a data de nascimento, automaticamente a idade, né? Aí pede a renda, se vai compor ou não, se tem. Se vai usar FGTS ou não, e o preço do imóvel mais ou menos que você deseja. Que aí ele calcula em cima daqueles. Vamos supor que eu desejo um imóvel de 350 mil. Aí ele vai calcular os 80% de financiamento em cima daqueles 350. É o mais padrão. Tem outras, depende muito da configuração da plataforma que está usando, né? Mas o mais padrão é isso. Só que assim, ali o próprio nome já diz, uma simulação. Ele não vai conseguir ver a sua saúde financeira, como você ganha, como você quer em casa, por exemplo. Se você realmente é assalariado, se é autônomo, tudo isso vai influenciar. Sim. Essa semana uma cliente, ela na verdade ela me mandou um print do simulador. Aí ela falou, estou procurando um apartamento até X, porque eu tenho isso de crédito liberado. Aí eu falei, você já fez uma análise? Ela falou, eu fiz uma simulação. Aí ela me mandou o print. Na simulação dela estava uma aprovação de 245 mil. Ela colocou a renda, colocou a data de nascimento para calcular a idade, estava 245 mil de liberação. Só que, qual que é a questão? Ela é autônoma e ela não declara imposto de renda. Então isso mudou totalmente. Aí eu perguntei novamente para ela, né, qual era a aprovação da renda. Ela falou que era através dos extratos bancários. E aí eu mostrei uma aprovação, eu falei de uma aprovação que eu já fiz para um outro cliente com o mesmo perfil dela. E tinha saído uma liberação de 132 mil. 8 mil de subsídio, mais 132 de financiamento, então 140 mil. Então olha só, se ela for fazer a avaliação, ela vai ter aprovação semelhante, porque é a mesma característica, enfim. Mas ela está pensando que ela tem 245 de liberação, por isso que a gente insiste tanto para que o cliente faça a avaliação, para que ele realmente tenha dados concretos, né? É o primeiro passo para quem deseja adquirir um imóvel. No nosso caso, trabalhamos no crédito, a maior parte dos imóveis no crédito associativo, e realmente ele depende de ajuda do financiamento bancário, ele tem que fazer essa análise de crédito. E volta a enfatizar. É diferente da simulação. A simulação ela está disponível no site, está disponível no aplicativo, mas não condiz com a realidade de quanto realmente você vai ter liberado de financiamento. No aplicativo do banco também, tem uns aplicativos que eles deixam até já um valor lá como se tivesse liberado, né? Eles falam pré-aprovado mediante apresentação de documentação. Então assim. Mas mediante a apresentação de documentação bem pequenininho, isso aqui embaixo, né? Isso, as observações são minúsculas lá. Então a pessoa abriu ali e ela falou, eu tenho isso liberado para comprar um imóvel. Isso. E aí no nosso caso, que aí é financiamento exclusivo da Caixa. Então pelo mais que ele já tem no Itaú ou qualquer outro banco, uma pré-aprovação ou já tem uma aprovação que realmente apresentou um documento em algum banco, por exemplo, ele não vai conseguir usar. A gente vai ter que buscar essa aprovação da Caixa, principalmente para quem vai usufruir dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Tem que ser pela Caixa, não tem outra alternativa, né? Sim.